Boa noite. Boa noite. O Cruzeiro hoje pegou um time da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e o torcedor está criando muita expectativa, principalmente após a classificação na Copa do Brasil, se o Cruzeiro engrena, se o Cruzeiro vai vencer 2, 3 seguidas, se vai... O que está faltando para o Cruzeiro ter essa boa sequência e engrenar aquela tão sonhada sequência de vitórias para poder se destacar no Campeonato Brasileiro? Hoje faltou gol. Tem dias que você não consegue porque joga mal, porque não cria oportunidades, mas hoje a gente criou, mesmo tendo a dificuldade de jogar contra uma equipe que passou a semana inteira com a perninha para cima, e que a gente fez um jogo de alto nível na quarta-feira e desgastou. Aliás, quase todas as equipes que jogaram na quarta-feira não conseguiram vencer, com exceção do Palmeiras. Então você vai encontrando algumas explicações que as pessoas não aceitam muito, mas que faz parte do futebol. A gente teve jogador que desmaiou dentro do vestiário no final do jogo. Então a equipe se entregou, a equipe se doou, não tenho para reclamar de ninguém, Mas as chances claras que a gente criou é uma dessas bolas que você põe para dentro e decide o jogo, e o jogo vira 2-0 com tranquilidade, Mas foi uma coisa que não aconteceu. Mano, você diria que criou, a gente viu, mas o goleiro Fernando Miguel fez defesas importantes. O Cruzeiro esbarrou nele e faltou ao Sassá na grande jogada mais calma para finalizar aquele lance que estou para fora? A tomada de decisão nessa hora é numa fração de segundos, E cabe ao jogador, não tem como a gente influenciar nisso. A gente trabalha durante a semana, treina, fizemos treinamentos para isso, de conclusão, até porque não podíamos treinar longa duração em função do jogo de quarta-feira. A bola sobrou, a bola subiu um pouco, talvez pegou mais forte do que deveria, com muita vontade de fazer e ajudar a equipe, Mas é assim. O goleiro pegou, Fernando é um ótimo goleiro. Aliás, começou comigo no Guarani de Venâncio Aires. Depois foi ao Grêmio, depois rodou por aí e a gente se encontra pela bola, São as comprovações de que a gente não caiu aqui de paraquedas. Tem história, passou, tem muita gente que passou pela mão e são grandes profissionais, por isso que eu respeito todo mundo. Mano, algumas situações. O Murilo, que foi muito elogiado por você na última quarta-feira, hoje ficou no banco para a entrada do Manuel. E como deve ser desanimador para você contar com o Manuel, até com o Arrascaeta, que voltou há pouco, e os dois jogadores novamente no departamento médico. Quanto isso desanima? Não desanima porque não pode desanimar, Mas não tenha dúvida que traz uma tristeza profunda ao técnico, ao grupo, Porque estão ali os jogadores trabalhando para voltar e acontece o que aconteceu. Tinha que colocar para dar ritmo ao Manuel, ia rodar, a ideia era rodar, na quarta-feira que vem tirar Léo para fazer a mesma coisa, E isso cria para a gente uma dificuldade, que na Copa do Brasil nós temos 2 centrais. E hoje, se tiver que entrar um jogador, vai ter que entrar o Arthur, que é um jogador que ainda não jogou. Essa era a preocupação para a gente fazer o que fez, tomar a decisão que tomamos em relação ao Manuel. E achamos que no jogo da casa seria o mais adequado, mas aí perdemos a nossa ideia cedo, perdemos uma alteração, porque já tínhamos acabado de perder a do Elber, E aí ficamos com a preocupação de um time que tinha jogado na quarta-feira o que jogou, de não perder mais um jogador por desgaste físico. O Ariel terminou o jogo no sacrifício, Acho que foi possível ver. E aí fiz a última alteração, já um pouco mais de segurança. São os acidentes de uma partida que às vezes não se espera que acontece. Mas o importante é que temos que tocar a bola para frente, acreditar naqueles que estão sempre, apoiar aqueles que, como o Manuel, tem que passar de novo por um período de recuperação. Vamos ver ainda, vamos avaliar isso com o exame mais detalhado do nosso departamento médico. Mas estamos aí para apoiá-los da mesma maneira que eles nos apoiam no dia a dia. Mano, tirando a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, te preocupa o aproveitamento do Cruzeiro? A gente pega uma margem aí de jogos, os últimos 17 são apenas 4 vitórias,
Cruzeiro perdendo boa parte dessas partidas. O que fazer para tornar, às vezes, criar algumas oportunidades ou não em resultados altamente positivos, que são as vitórias? Por exemplo, nos 2 últimos jogos no Brasileiro, contra times da zona de rebaixamento, Cruzeiro somando 1 ponto. Isso tem te preocupado? Me preocupa porque a gente jogou para não ter um resultado tão ruim, né? Quando se joga e não se produz nada, não tem do que reclamar, né? Mas também não vamos tirar a parte boa. Por que nós vamos tirar a parte do Palmeiras? Só porque interessa aos críticos tirar a parte do Palmeiras? Vamos deixar a parte do Palmeiras junto, porque ela faz parte do nosso contexto. Não, mas ela a classificação para a semifinal é uma questão importante. Tem muita gente aí querendo chegar na semifinal da Copa do Brasil. O Cruzeiro, com mérito, chegou e nós temos que valorizar. É do mesmo grupo. Então não podemos pegar e tirar a parte boa só porque interessa. Por quê? Por que vamos tirar a parte boa? A parte boa está dentro do mesmo contexto do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro é inteligente, ele sabe, e nós vamos continuar trabalhando para melhorar a nossa produção no Campeonato Brasileiro. A gente já individualizou algumas situações, por exemplo, Thiago Neves, que teve um crescimento excepcional nos últimos jogos, chamando a responsabilidade. E a gente tem acompanhado um Rafael Sobis tentando em várias oportunidades, mas não conseguindo tanto assim produzir para a equipe. É um grande desafio para você fazer o Rafael Sobis render aquilo tudo que ele pode nesse time do Cruzeiro hoje? Olha, eu penso que a dedicação do Sobis é muito mais para a equipe do que qualquer outra coisa, né? Hoje ele é o nosso homem mais adiantado na outra formação escolhida para a formação base do Cruzeiro. Já está encontrando um pouco de dificuldade de jogar pelo lado. É verdade. Mas nós temos que resolver isso, temos que trabalhar. Temos Rafinha de volta, é um jogador que é mais de lado do que o Sobis é, né? Mas é o desafio da gente fazer todo mundo melhorar, como o Thiago Neves, que citasse como exemplo. Mano, você já falou aí sobre o desgaste da equipe, uma partida muito corrida contra o Palmeiras, a classificação à fase semifinal, e aí chega hoje aqui, alguns jogadores reclamaram da cera do time do Vitória. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte, eles vieram para poder buscar pontos. Onde foi, na tua visão, o ponto positivo do Vitória que dificultou o seu time em sair daqui hoje com a vitória? Bom, primeiro aspecto, a gente não tem o que reclamar do Vitória. Se alguém, provavelmente, do Cruzeiro reclamou, é do árbitro não ter coibido o ocorrido, né? Porque o jogo trancou demais, o jogo parou demais, o goleiro caiu várias vezes, muita gente caiu, e no final só foram acrescidos 5 minutos, né? Os mesmos 5 minutos que nós, quando vencemos o Palmeiras 3-1 e não caímos nunca, também tivemos no jogo daqui. Então existe uma incoerência quanto a isso, é apenas o nosso posicionamento. Mas não temos que reclamar do Vitória. O Vitória se comporta como o Vitória acha que deve se comportar, o seu treinador é um profissional competente, sério, merece o nosso respeito. Não temos nada que falar deles, o jogo foi jogado limpo nesse aspecto, né? Então, a reclamação se foi ao fato citado. Eu penso que o Cruzeiro tem que continuar no seu caminho, definir os jogos com chances claras um pouquinho melhor, né? Acho que a nossa criação está boa. Nós não saímos de jogos, mesmo quando empatamos, como empatamos hoje, sem ter criado 4 chances claríssimas de gol, no mínimo, né? Então, é um pouco de calma, um pouco de concentração maior, que é a grande dificuldade quando você sai de um jogo muito desgastante, como saímos na quarta-feira passada, retomar ela na mesma intensidade que nós conseguimos fazer lá. Até abordamos esse assunto na sexta-feira, na entrevista coletiva, que é o grande desafio. E não se trata, né, de não termos profissionais competentes para fazer isso, é que o ser humano não consegue. É a maior dificuldade. Então, se passa por isso, mas vamos seguir. Mano, você disse há pouco que um jogador, por causa do desgaste, desmaiou no vestiário. Você pode revelar quem é e como é que ele está agora? Você conversou com ele depois, já está tudo aqui? Não, já está bem, só deu aquela apagada natural quando você chega no limite do desgaste, né? Vamos guardar a informação. Se o nosso departamento quiser falar depois, fala. Ou se o jogador quiser falar, fala.
Mano, você falou um pouco da tristeza com essa questão dos jogadores que, principalmente os que voltaram, né, e tiveram aí novas contusões. Você, pós-jogo do Palmeiras, recebe 2 notícias ruins, né? O Alisson ficando de fora, desgaste, também o Arrascaeta. No primeiro tempo, 2 lesões, não é normal, né? Até que ponto está prejudicando o seu trabalho essas lesões dos jogadores do Cruzeiro, você não conseguindo dar uma sequência no time? Sempre é ruim isso, claro, né? A melhor coisa que nós queremos para os jogadores é eles estarem à disposição para o treinador decidir se vai usar mais esse ou mais aquele, né? À medida em que o jogador não está à disposição, não temos essa opção, né? E são jogadores importantes, né? São jogadores que na temporada construíram, né? E no Cruzeiro já construíram carreira importante, resultados importantes, conquistaram o respeito do torcedor, né? E é isso que a gente fica chateado. Falta de sequência sempre é ruim.